nossa equipe entrevistou o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio. Nessa entrevista, ele fala sobre a nova edição do mapa, que vai até 2025, e os desafios do governo em relação aos gastos públicos. Vamos conferir. O mapa, no fundo, mostra um caminho de 10 anos. Uso a palavra do ministro, que o mapa vê, ou tenta ver, enxergar, depois da bruma. Agora nós temos a bruma e nós temos que dissipá-la. As medidas do governo federal são nesse sentido. Quer dizer, nós precisamos que a sociedade brasileira e os parlamentares, inclusive do Rio, podem ajudar em muito o convencimento no Congresso Nacional para que os representantes do povo saibam que não existe outra alternativa. Nós estamos falando de sustentabilidade do emprego para a atual geração e futura. E não podemos mais adiar. Nós temos que ver o que os países de sucesso fizeram no mundo, para imitá-los, ou não fazer as coisas erradas que eles fizeram. Agora, voltar a olhar no espelho, no século passado, ideologias que não existem, não tem o menor sentido, isso que não pode. Eu acho que a sociedade brasileira, e aqui no Rio, amadureceu muito, e nós temos que encarar, e se for necessário, se existir ideias desse plano ser melhorado, ótimo. Mas tem que ser, se for melhorado, no sentido concernente ao Brasil do século XXI que todos nós queremos. Ele falou também sobre essa questão da emenda que ainda está para ser aprovada sobre um teto dos gastos públicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É evidente, quer dizer, uma pessoa, uma empresa, um botequim, não pode gastar mais que arrecada. O que o governo atual está propondo? Que os gastos não sejam ultrapassados do ano anterior, corrigido pela inflação. Então, isso é fundamental, porque na curva que nós estamos vindo, não há dinheiro para pagar. E isso prejudicaria de uma forma dramática a saúde e a educação. Então, se o Estado conseguir vender, privatizar, tudo que não for concernente à vida das pessoas, nós temos que fazer e guardar os outros recursos para o atendimento social. Essa é a fórmula, e evidentemente, e passa também uma melhor gestão. Gestão da saúde, gestão da educação, conferir para onde o dinheiro foi e a sociedade cobrar metas de uma forma transparente. Eu acho que nós estamos, talvez, construindo um Brasil muito melhor. Os desafios são nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal. Quais são as principais propostas que aparecem nesse mapa? Definitivamente, o Brasil precisa mudar seu modelo de política fiscal. Clássico no Brasil é que o governo sempre gasta e depois cobra novos tributos para cobrir esses gastos. No momento atual, como a gente está no máximo de uma carga tributária, a gente está numa crise financeira, porque a gente não consegue reduzir os gastos. Então, nos 3 níveis de governo, o problema é o mesmo. Gastos obrigatórios muito rígidos, especialmente pessoal ativo e inativo e despesas com dívida contraídas em exercícios anteriores, combinados com uma queda de receita muito grande por conta da recessão econômica. Então, o que o Brasil precisa de modo geral? O que o mapa propõe? Uma regra institucional que a gente chama de regra de ouro. Para o governo federal, essa regra definiria que os gastos do governo nunca poderiam crescer acima do crescimento do PIB, ou seja, acima da capacidade de pagamento do governo. No caso dos governos estaduais e municipais, as despesas nunca poderiam crescer além da receita corrente líquida. Dessa forma, a gente impede que o Estado gaste mais do que a sua capacidade de arrecadar. E dessa forma, evita que em momentos de baixa da arrecadação você tenha grandes buracos financeiros como a gente está vendo hoje e que vamos levar muito tempo para fechá-los. Mas isso demanda também uma ação do Congresso, do Legislativo. Sem dúvida nenhuma. Isso demanda uma ação do Legislativo nos 3 níveis de governo, especialmente do Congresso Nacional. E como é essa articulação da Firjan nesses 3 níveis de governo? Quer dizer, como levar essa pauta à frente?
Acima de tudo, a Firjan sempre se pauta por fazer uma articulação institucional baseada em estudos técnicos. Então, toda vez que a gente apresenta uma proposta a um poder executivo ou poder legislativo, a gente sempre tem um trabalho de bastidor, de embasamento técnico dessas propostas. E é assim que a gente pretende continuar. A gente já fez propostas fiscais desde o ano passado ao ministro Joaquim Levy, algumas delas já estão sendo aprovadas e a gente agora tem um novo conjunto de propostas e que já estão, inclusive, algumas sendo seguidas e adotadas pelo ministro Henrique Meirelles. A gente está falando dos 5 pilares do mapa de desenvolvimento. Em relação ao mercado de trabalho, quais são as ações que precisam ser implementadas? Eu diria que, em âmbito federal, o principal desafio do mercado de trabalho é flexibilizar as relações de trabalho. É importante deixar claro que os direitos fundamentais do trabalhador devem ser permanecidos, protegidos. Porém, a gente precisa de um mercado de trabalho onde trabalhadores e empregadores possam sentar à mesa e definir o que eles querem. Especificamente, a gente defende uma jornada de trabalho e um salário flexível que respeite um salário mínimo por hora. Isso acontece em diversos países, dá maior flexibilidade para o trabalhador. Por exemplo, um trabalhador que quer fazer uma pós-graduação pode negociar com o seu empregador para trabalhar menos horas, ganhando menos salários. E em períodos de crise, obviamente, você evita muito do desemprego, porque ao invés de ser obrigado a demitir o trabalhador, você pode simplesmente fazer uma redução de jornada e manter os empregos. Então, é uma medida benéfica tanto para a economia quanto para os próprios trabalhadores, longe de ser uma retirada de proteção. Pelo contrário, a gente está dando maior liberdade, maior poder aos trabalhadores de sentar na mesa de negociação. E em relação à formação profissional, a gente passou por um momento de grande desenvolvimento, de crescimento econômico acelerado, e esse era sempre um gargalo no estado do Rio de Janeiro. Quais são os desafios que a gente tem nesse horizonte de 2025 para a formação profissional? A Firjan fez uma ampla pesquisa mapeando quais eram as dificuldades do mercado de trabalho, especificamente o mercado de trabalho industrial. Grosso modo, a conclusão dessa pesquisa é a seguinte: falta aos trabalhadores matemática, questões lógicas e práticas, ou seja, por mais que a pessoa tenha um ensino, ela não consegue aplicá-lo na prática. Então, o grande foco do mapa de desenvolvimento no que diz respeito à formação oferecida tanto pelo Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, quanto pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, é o foco em habilidades matemáticas, lógicas e voltadas ao mercado de trabalho. O que, no final das contas, o Sistema Firjan quer é capacitar um trabalhador para que ele seja adequado às necessidades atuais da indústria e do mercado de trabalho como um todo. Acho que é isso que o Rio de Janeiro precisa. O terceiro pilar seria a infraestrutura, que a gente falou aqui do arco metropolitano. Quais são os outros desafios que estão apontados no mapa? A gente tem diversos outros desafios. Eu dividiria em 2 grandes blocos. Os desafios relacionados à infraestrutura de logística, a ocupação das áreas do entorno do arco metropolitano é um deles, e também tem os grandes desafios no que diz respeito à mobilidade urbana. Um estudo do Sistema Firjan divulgado no ano passado mostrou que o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa no Rio de Janeiro é o pior do Brasil. Inclusive, Japeri é a cidade onde os trabalhadores mais demoram para ir no trabalho todo dia do Brasil inteiro. Então é importante a gente avançar muito no deslocamento urbano, na mobilidade urbana. E uma das propostas que a gente faz é a ampliação das linhas hidroviárias do estado do Rio de Janeiro. Inclusive lançamos um amplo estudo que mapeia 14 possibilidades de linhas hidroviárias no estado do Rio de Janeiro. Uma delas, por exemplo, liga o aeroporto do Galeão ao centro da cidade. Um fluxo, obviamente, muito grande de pessoas e que hoje o Rio de Janeiro tem um gargalo enorme, né? Os executivos que chegam no Galeão dificilmente conseguem fazer uma reunião no centro da cidade no início da manhã. Então, geralmente, quando você vem para o Rio de Janeiro pelo Galeão, você tem que perder o dia todo de trabalho. Então, por exemplo, uma hidrovia que ligasse o Galeão diretamente ao centro da cidade aliviaria não só o Santos Dumont, mas todo o tráfego nessa área ao longo do dia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco, vamos falar sobre gestão e políticas públicas e gestão empresarial. Fica com a gente.